oscilando bastante na temporada. O Lucas, para mim, é o craque do time. Sem dúvida nenhuma, tem lugar cativo entre os titulares, porque resolve jogos e campeonatos. Luciano. Em jogos grandes assim, ele representa. Ele dá uma crescida assim e mostra a raça, que é o que o torcedor de São Paulo quer ver, né? E Caleri. Caleri é um cara que você pode jogar a bola nele de qualquer jeito, pode ser por cima, pode ser lateral, qualquer forma que vir, ele vai tentar fazer o gol. Caleri, move a camisa dele! Quando esses três estão juntos, é meio caminho andado para o São Paulo chegar ao gol. E não é uma frase clichê, são os números que dão essa certeza. Gol do São Paulo! Dos 85 gols do time nessa temporada, 43 estão distribuídos entre o trio ofensivo. Ou seja, pouco mais de 50%. Mas dos três nomes fortes do ataque são paulino, um deles teve números menos animadores recentemente. Caleri marcou apenas 2 vezes nos últimos 3 meses. Será que tem alguma coisa acontecendo com o camisa 9? O Caleri acho que vive uma temporada um pouquinho abaixo do que já demonstrou com a camisa do São Paulo, tanto nos jogos importantes como no Campeonato Brasileiro. Obviamente, o que a torcida quer é que toquem pra ele do jeito que a musiquinha diz que é pra fazer. Mas a função do centroavante no esquema de Zubeldia muda um pouco se ele tem com quem dividir a responsabilidade principal. Eu vejo ele fazer muito o jogo sujo dentro de campo, né? Então eu acho que ele tenta segurar bastante ali a defesa para livrar ali o Luciano, o Lucas. A entrega do argentino é indiscutível. Briga por todas as bolas e passa grande parte do tempo de costas para o gol, tentando clarear as jogadas. E se o torcedor reconhece isso, imagina o treinador então. Caleri está fazendo um trabalho espetacular. 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 Não estão aparecendo muitas situações de gol que ele precisa. Mas ele está jogando espetacular, porque está jogando para a equipe. Ele está jogando com uma consciência tática que, para mim, é muito importante. Por isso, o São Paulino está calmo. Porque sabe que quando a música é boa, está sempre tocando. Pode tocar, que vai vir aí, vai voltar aí. A gente vai voltar a cantar essa música aí. Bora ver então como o São Paulo se prepara para esse jogo importante. Nossa, era a matéria e eu esticando o chiclete aqui, ó. Zubeldia de volta para casa. Do jeito Zubeldia de ser. De vez em quando ele vira um baita personagem. Literalmente sai da casinha. Cada treinador vive o futebol como lo siente. Cada treinador vive o futebol como sente. O que um treinador não pode fazer é fingir uma situação. Cada um que seja do seu jeito. Me ensinaram há muito tempo. Comecei com 23 anos essa carreira. Hoje tenho 43. São 20 anos. O que aprendi é não fingir nada. Ser autêntico. Ser eu mesmo. Às vezes, chuto uma garrafa. Às vezes, fico mais calmo, disse ele. Há vezes que pateo uma garrafa, há vezes que não, há vezes que estou mais calmo. O São Paulo estará de volta diante da torcida depois de 45 dias. No período, shows e troca do gramado. E nesse palco, busca vencer 2 partidas seguidas depois de 2 meses e meio. Veio a vitória em Salvador. Será que vem contra o Atlético também? Para esse duelo, dúvidas. A Arboleda, que foi reserva contra o Bahia, se machucou no treino de reapresentação. Se ele não puder, segue o jogo. E o tricolor deve ir a campo com Rafael, Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco e Jamal Lewis. Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas Moura, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Aliás, o atacante argentino vive dificuldade de balançar as redes. Só 2 gols nos últimos 3 meses. Mas ele tem o apoio total do comandante. Por supuesto, os goles são muito importantes. É claro que gol é importante, ainda mais para um camisa 9. No entanto, ele está jogando com uma consciência tática, para mim, muito importante, disse Luiz Zubeldia. Com a importância tática de Caleri, fazendo o gol ou não, o São Paulo recebe o Atlético Paranaense amanhã, às 21h. Os 2 times precisam da vitória. O tricolor em busca de uma vaga para a Libertadores do ano que vem. O Furacão
para deixar a zona do rebaixamento e também para quebrar um tabu. Não vence como visitante pelo Campeonato Brasileiro há mais de 3 meses. Foi contra o Cuiabá no dia 28 de julho, quando fez 2-1. De lá para cá foram 6 partidas na casa do adversário, com 2 empates e 4 derrotas. Para esse duelo, Lúcio Gonzalez não terá Nicão, por força de contrato. Coelho suspenso e também não deve contar com Madison machucado. O time deve ir a campo com Mikael, Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel. Eric, Felipinho e Zapelli. João Cruz, Julimar e Pablo, e São Paulo. Ele, inclusive, falou da importância do duelo, ainda mais depois que o Atlético perdeu em casa para o Vitória, adversário direto na luta para não cair para a Série B. Lamentar pouco e já pensar no próximo objetivo. Temos que ir lá e vencer o próximo jogo. É simples assim, a gente precisa somar pontos. Temos 7 jogos, 4 em casa, então a gente ainda precisa do apoio muito do nosso torcedor para enfrentar essas dificuldades e passá-las. No jogo de ida, o São Paulo venceu o Furacão em Curitiba. Teve gol bonito de Ferreirinha. Teve Fernandinho empatando. Teve o goleiro Léo Link expulso. Teve gol de Caleri, veja só. E agora, como será? Olha, um jogo crucial para o São Paulo e para o Furacão. São Paulo querendo se aproximar ali, conquistar esse G4, vai olhar também com carinho para o resultado da Copa do Brasil no domingo. E o Furacão tem que sair urgentemente do Z4. Dedê, que parada dura. Que parada difícil para o Atlético Paranaense. Obviamente, nesse caso, diferentemente do caso do Fluminense, por causa das ausências dos principais jogadores, o Atlético Paranaense vai ter que sair para o jogo, vai ter que se expor. O São Paulo tem que ser inteligente, usar a questão emocional, física durante o jogo, tentar vencer. O São Paulo já ocupa uma posição tranquila na competição, uma distância considerável ali do 6º colocado, 7º colocado, acho que se eu não me engano é o Bahia. Então, assim, vencendo, você consegue ter um... Fala agora sobre Mateuzinho, o grande destaque do Vitória. Pode jogar no São Paulo? Essa especulação existe desde que o Vitória deixou clara a sua intenção de ficar com o volante Luan para a próxima temporada. Vocês lembram do Luan, jogador formado na base do São Paulo, não conseguiu ter espaço com o Zubeldia e foi emprestado para o Vitória. Na manhã dessa sexta-feira, antes de gravar o vídeo, eu conversei com o presidente do Vitória, o Fábio Mota. Presidente, o senhor pretende ficar com o Luan? A resposta foi sim, inclusive já conversei com o Júlio Casares, que é meu amigo, pedindo um reempréstimo ou alguma negociação em definitivo. De acordo com o presidente, essa negociação vai ser conduzida ao fim do Campeonato Brasileiro, ainda não há nenhum acerto. Perguntei para o mesmo presidente do Vitória se existe alguma chance de o Mateuzinho ser envolvido numa troca, ainda que o São Paulo tenha que colocar dinheiro. Resposta do presidente do Vitória, abre aspas, o Brasil todo já me sondou pelo Mateuzinho, mas não ouvi nada do São Paulo. E é zero a chance dele ir para o tricolor. Diga à torcida do São Paulo que esqueça o Mateuzinho. Ele não sai daqui somente pelo valor da multa. Então, o presidente do Vitória escancarando que só vai topar negociar o atleta mediante pagamento da multa. Multa que está avaliada em 460 milhões de reais. É óbvio que ele joga esse valor nas alturas para deixar claro que não tem a intenção de negociar. Depois eu perguntei, mas presidente, por que tanta intransigência em relação a isso? Ele respondeu, Nicola, sabe quantos pontos o meu time fez no Campeonato Brasileiro sem o Mateuzinho? Eu disse não. E a resposta, 11% dos pontos. Não, o aproveitamento do Vitória sem o Mateuzinho é de 11%. Enfim, toda vez que ele não joga, o Vitória tem campanha horrorosa no Campeonato Nacional. O jogador comprado por R$500 mil, valor que equivaleu a 70% dos direitos econômicos. Contrato renovado recentemente até 2028. Na temporada são 49 jogos, 6 gols e 9 assistências. E que tem uma informação importante, uma informação legal para passar, importante, exclusiva. Mas vamos passar depois. Vamos falar primeiro da fase do Caleri, que a gente anotou aqui para falar. O Zubeldia deu uma baita moral pro Caleri, né? Depois da partida, ele foi perguntado sobre a fase do Caleri, sem marcar gols, e ele falou que o Caleri fez um jogo espetacular, muito para além dos gols. Falou sobre a forma que ele e o Luciano seguram os volantes adversários atrás.
e sobre a importância do Caleri para o time. Ô Arnaldo, preocupa essa fase do Caleri, desse jejum do Caleri? Ou você tem uma visão parecida com a do Zubeldia de que as atuações do Caleri estão sendo boas, pensando coletivamente? Bom, vamos lá. O personagem é bom. Primeiro, eu acho que a entrevista do Zubeldia sobre o Caleri, sobre os demais, o Zubeldia, de fato, mesmo no idioma dele, ele é um grande comunicador, né? Ele nunca criticou um jogador e sempre conseguiu elogiar a todos, às vezes de uma forma muito específica, como foi o caso. Essa coletiva ele elogiou até os cozinheiros do centro de treinamento, né? Ele teve para todo mundo. Mas eu entendo, o Caleri é o capitão dele na ausência do Rafinha, que elogiar o jogo, o esforço coletivo do Caleri, é uma forma de tentar resgatar o Caleri. O Caleri, para mim, claramente, ele vive um luto desde a eliminação do Botafogo. Todo São Paulo, a direção também estava de luto, estava fritando o treinador, estava todo mundo de luto, certo? Torcedor tá. Se você for perceber, Éder, diminuiu o número de visualizações nas lives, número de curtidas, número de likes, número de ingressos vendidos antecipadamente. Todo mundo sentiu, certo? E tem aquele misto de, a cada partida espetacular do Botafogo, saber que a diferença entre os times era grande, mas a diferença do jogo foi pequeniníssima, né? Foi nos pênaltis. Então, é um mix de sensações. E o Caleri, cara, ele é o personagem principal dessa história. Primeiro, ele volta para o São Paulo para jogar a Libertadores. Foi na Libertadores que ele se projetou, a Libertadores anterior, né? Para o São Paulino, aquela Libertadores do Paton Baus e tal, né? E ele volta para jogar a Libertadores. Demora, perde a Sul-Americana, tal. E no confronto decisivo, ele perde a bola do jogo no Engenhão. E no jogo do Morumbi, ele perde um gol sem goleiro e perde o pênalti na decisão por pênalti. Imagina a cabeça do cara. É só olhar a fisionomia dele. O Wilson fala muito da questão física, não da forma física, da expressão física. O Caleri está em luto, está de preto. Ele tá em luto. E ele não consegue vibrar com as coisas como normalmente ele vibra, né? Isso é uma questão, a gente fala tanto da questão do psicólogo, né, galera, que o São Paulo abandonou. São coisas, o mental é tão importante quanto a parte física, a parte técnica. E, de fato, ele está vivendo uma fase difícil. Aí o último ingrediente, eu acho que é o menos importante hoje, é a questão técnica e como o São Paulo joga, e como o São Paulo deixa o seu centroavante. Ou ele briga com o exército inteiro sozinho, ou ele não vai receber uma bola boa. E é assim o centroavante do São Paulo, sobretudo nesse sistema. É um sistema que tem 4 atacantes, os 4 são definidores. Ninguém joga para o outro. E não é por fominha, é característica. O Luciano define, o Lucas define. O Lucas não dá assistência praticamente, porque ele é mais definidor do que construtor. O Ferreirinha, idem. Ele até dá também a sua assistência, mas ele é mais... E o Caleri, e aí a especialidade dele, como a do Verratti, não é construir, tabelar, se mexer, arrancar. Ele não é rápido, não é o Yuri Alberto. Se tivesse o Garro, eu adoraria o Garro no São Paulo, o Ganso, ótimo. Se você esticar uma bola, o Caleri não chega, não é a dele, ele não consegue. Não é o Yuri Alberto. O jogo dele é a bola aérea dele é sensacional, como a do Verratti. E o São Paulo, quando não tem o Rato, não tem bola aérea. Então ele fica lá, o jogo dele é mastigar para sobrar alguma bola para alguém finalizar. É quase um jogo para os outros. E se unindo as duas coisas, essa questão tática barra técnica, com o estado de espírito que ele mostra, é difícil mesmo. Eu espero que no sábado, no palco dele, no palco de todo mundo, e esses dois estão aqui, como faz diferença você jogar no gramado